E aí, pessoal, hoje nós vamos continuar nossa aula. Vamos falar sobre plano cartesiano. Professor, o que é isso, plano cartesiano? O plano cartesiano ele é um sistema formado por dois eixos, um vertical e o outro horizontal. O vertical, como está aqui na nossa ilustração, a gente chama de eixo dos y ou eixo das ordenadas. Já o eixo horizontal, a gente chama ele de eixo das abscissas ou eixo dos x, ok? Vertical das ordenadas, horizontal das abscissas, ok? Professor, para que isso? Nós vamos ver que é possível representar por meio de um par ordenado da álgebra, ok? Olha algumas características importantes do plano cartesiano. Esses dois eixos, eles se tocam em um ponto. Esse ponto de onde eles se tocam é chamado de origem. Esses dois eixos ortogonais também que a gente diz, eles dividem o plano em 4 regiões, que a gente chama de esse aqui, primeiro quadrante, esse aqui, segundo quadrante, este aqui, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. De um modo geral, a gente representa essas retas como sendo a reta dos inteiros ou dos números reais, conforme o conjunto que você estiver estudando. Então, olha só, da origem para a esquerda, nós vamos ter os números negativos. Da origem para a direita, nós vamos ter os números positivos. No caso do eixo dos y ou das ordenadas, da origem para baixo, nós vamos ter os números negativos. E da origem para cima, nós vamos ter os números positivos. Então, o plano cartesiano ele é um sistema de eixos ortogonais que se tocam na origem e eles dividem o plano em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá ok? Olha só aqui. É possível representar, como disse, um par ordenado no plano cartesiano. Como assim, professor? Preste atenção para cá. Em todo ponto de coordenadas que a gente chama x e y, esse primeiro número aqui, olha, ele pertence ao eixo dos x. Então, quando a gente for localizar um par ordenado no plano cartesiano, a gente vai procurar ele aqui. Já o y, que é sempre o segundo no par ordenado, daí o nome par ordenado, porque o x é primeiro e o y é segundo, tá ok? Então aqui, ó, o y, a gente vai procurar ele no eixo dos y ou das ordenadas, ok? Olha aqui como é que fica. O x, ele pertence ao eixo dos x, vamos supor que esteja aqui. E o y, ele pertence ao eixo dos y, vamos supor que ele esteja aqui. Não esquece que o x e o y representam números quaisquer, ok? Professor, como é que eu faço para representar esse ponto no plano? Muito simples. Vou passar uma reta vertical passando por x, assim ó. Eu vou tracejar ela. E eu vou passar uma reta horizontal passando pelo y. Onde elas se tocam está o ponto P, ok? Olha aqui, elas se tocarão aqui, então aqui está o ponto P. Eu digo que as coordenadas do ponto P são quem? X e y. X e y. Então assim eu represento um ponto no plano cartesiano de coordenadas x e y, ok? Olha só, vamos supor que aqui seja o menos 1, menos 2, menos 3. Aqui o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, se eu digo que eu tenho um ponto, vamos supor um ponto K, de coordenadas menos 3 e 2, como é que eu represento esse ponto no plano cartesiano? Eu vou localizar aqui, ó, percebo que aqui está o x e aqui representa o y.
Lembra? Eu vou tracejar uma reta que passa pelo x. Onde está o x? Eu vou olhar na reta e percebo que ele está bem aqui, ó. O menos 3 está aqui, ó. Então eu vou tracejar uma reta passando pelo menos 3. E o y é 2, 2 positivo. Onde é que está o 2 positivo no eixo y? Aqui, ó. Então eu vou tracejar uma reta passando pelo, por definição é uma reta, passando pelo ponto 2. Então onde eles se tocam está o ponto K. Deu para entender a ideia? Então vamos ver mais um exemplo de representação de pontos no plano cartesiano. Observa só. Nesses exemplos, nós temos alguns pontos com suas coordenadas para representar no plano cartesiano. Como é que eu faço isso aí? Vamos representar primeiro o ponto A. O ponto A ele tem as coordenadas menos 2 e 1. Não esquece que quem vem na frente aqui é o x e o y vem como segundo número do par ordenado. Então, olha só, eu vou localizar no eixo do x o menos 2, então eu olho aqui para o eixo do x, o menos 2 está bem aqui, ó. E eu olho para o eixo y, o 1. Eu olho aqui no eixo y, está bem aqui o 1. Então, professor, como é que eu faço para representar o ponto A? Eu vou tracejar uma reta horizontal passando por 1 e vou passar uma reta vertical passando pelo menos 2 até eles se cruzarem. Olha só, bem aqui eles se cruzam. Então aqui está o meu ponto A. E o ponto B? O ponto B tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 3. Então eu olho no eixo do x e localizo x igual a 3, que está bem aqui, ó. E no eixo y eu localizo o 3. Olha o eixo y, o 3 está bem aqui, ó. Então como é que eu vou fazer? Vou tracejar uma reta vertical passando pelo x, que é 3, e uma reta horizontal passando pelo y, que é 3, até onde elas se tocam. Onde eles se tocam está o meu ponto B, ok? Olha só aqui agora o ponto C. O ponto C tem x igual a menos 1 e y igual a menos 3. Bom, como o x é menos 1, eu venho e localizo bem aqui, ó. X está bem aqui, menos 1. E o y, eixo dos y, menos 3, está bem aqui, ó. Então eu traço uma reta vertical passando pelo menos 1 até o menos 3. Então eu passo uma reta horizontal passando pelo menos 3 até onde eles se tocarem. Onde eles se tocarem está o ponto C. Não esquece que muitas questões você vai olhar apenas o ponto e ele te pede para dar as coordenadas. Então quais são? As coordenadas do ponto B são essas aqui, ó. X igual a 3, quem vem primeiro é o x, e o y igual a 3. Quais são as coordenadas do ponto C? Menos 1 e y menos 3. Quais são as coordenadas do ponto A? O A tem x igual a menos 2 e y igual a 1. Então essas são as coordenadas desses pontos para este exemplo. Eu destaquei esse segundo exemplo aqui, onde uma das coordenadas é 0. Ou x ou y é 0. Olha só aqui, ó. O ponto K ele possui o x igual a 0. O 0 está bem aqui, ó. E o y igual a 2. Então, quando um dos valores é 0, o ponto está em cima daquele que é diferente de 0. Por exemplo, se o x é 0, significa que o ponto está em cima do y. Então fica assim, ó, o x é 0, o y é 2. Então olha aqui, ó, o ponto está em cima, exatamente em cima do 2. Aqui, ó, o w, o x é menos 3 e o y é 0. Como o y é 0, o ponto vai estar exatamente em cima do x, que é menos 3. Olha onde está menos, bem aqui, ó. Então o ponto está aqui sobre o menos 3. Então quando uma das coordenadas é 0, o que significa isso, professor? Que o ponto está em cima daquele que é diferente de 0. Professor, vamos supor que o ponto O, de coordenadas 0, 0. Onde é que está localizado o ponto O? Bem aqui, ó, na origem. Onde o x é 0 e o y também é 0. Ok? Assista novamente a aula, olha com cuidado, não deixa de deixar seu like e forte abraço.